pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no episódio de hoje a gente vai fazer um especial, né, de Halloween, né? E hoje eu chamei o grande Carlos Monteiro, né, que participa do podcast, também participou também do Crazy Metal Mind e também do podcast Rock na Mesa, que inclusive já participei lá, E para a gente falar sobre o grande mestre do terror, né, o Stephen King, né? E fala aí, Carlos, se apresente aí. Fala, salve meus amigos! Bora falar desse cara aí que é, sem dúvida nenhuma, o melhor escritor vivo. Tô muito feliz de estar aqui, no Pod Discos. Vou descrever um pouco quem é Stephen King, né? O rei do terror, né? O rei do horror, que seja, né? Mestre do horror, né? Para quem sabe, ele é um escritor, né, americano, né, que fez mais coisa, que é bem mais conhecido pela questão de ter feito os livros, né, que depois viraram adaptações de filmes de terror. Mas ele fez também, não é só isso, ele fez outros livros que não são terror, que no máximo tem coisas meio sobrenatural até, como por exemplo, né, vocês vão ficar chocados, mas tudo bem, como por exemplo Uma Espera de um Milagre, né, e o Sonho da Liberdade, eu acho. Sonho da Liberdade, é isso? Sonho de Liberdade, é. Sonho de Liberdade. Mas ele também ficou conhecido muito pelas obras como o It, a Coisa, também o Iluminado também, né? E o Cemitério Maldito também. E ele tem uma grande relação também com música, né? Essa questão de rock também, ele tem muito essa ligação aí. E, Carlos, você fala aí como que você conheceu aí a obra, né, do Stephen King, né? Me fala aí como que você conheceu. Cara, eu sempre, desde mais novo que você até, eu já gostava muito de ver filmes de terror, né? Fugia do meu quarto de noite para ir assistir uma televisãozinha pequenininha do quarto da minha avó, bem baixinho assim, porque meus pais não podiam ver, que iam me mandar voltar para dormir. E, cara, sempre curti, na década de 80 passava muita coisa boa na televisão, mais tarde da noite, né? E Stephen King veio naturalmente, assim, né? Eu sempre ouvia falar do nome dele, aí acho que assisti o Iluminado e aí fui ler o livro, né? Comprei o livro dele numa edição dessas de banca, a capa nem tinha nada a ver com nada, assim, era uma capa, tinha uma mulher na capa, nada a ver. E aí me apaixonei, curti pra caramba, em seguida eu li o Cemitério, e aí daí em diante, cara, pô, são, sei lá, 30 anos lendo Stephen King, já li todos os livros dele, e é maravilhoso, é sempre uma experiência incrível. Cara, obviamente, né, eu conheci ele mais alguns, não sei, provavelmente 6, 5 anos atrás, digamos assim, né, porque eu lembro de ter visto, sabe aquela onda que teve de Palhaço Assassino em 2016, né, aqueles casos lá, aí tava vendo muito, era a lista de melhores filmes de terror com palhaços assassinos, né, aí, sabe o que tava na lista? O It, a obra-prima do medo, porque ainda não tinha sido lançado ainda o remake, né, de 2017, porque o caso estava acontecendo em 2016, aí o filme estava lançado um ano depois. E aí, eu me cagava de medo quando via aquelas cenas, obviamente, cara, porque, mano, era, sabe, uma coisa assim, amedrontadora, aquela coisa, sabe, tem aquela cena lá que é onde ele quando ele vai, o George, ele pega lá o barco, né, e aí mostra aqueles dentes lá e tal. Sim, aí, mano, eu ficava chocado quando eu vi aquilo. E também tem aquela cena lá do banheiro, quando ele abre o ralo, aí ele tá lá, sabe? E depois aí, né, eu fui conhecer o It, a Coisa, e nem quis ver o filme no cinema, nem vi, só vi depois, assim, né, porque cagava de medo ver o trailer naquela coisa lá. Se eu achava mais assustador a versão de 90 e a versão de 2017, ó, esquece. Com ainda o ator com um olho na câmera e o outro olho Então, pô, já era cagaço, já era, sei lá, botando de bosta já na hora, sabe? E aí, depois eu fui ver o filme e tal. Aí eu comecei a gostar mais de filmes de terror, mais lá na época da pandemia, né? Que era a época que não tinha quase nada pra fazer, né? Porque, só ficar em casa e tal. Aí eu fui ver alguns filmes de terror, né? Porque, por conta própria minha, aí eu fui ver o Iluminado, né? Aí eu falei, pô, que obra-prima, né? Aí eu fui ver o nome Stephen King, que era um dos autores
da adaptação que era do livro, apesar que o filme é dirigido pelo Stanley Kubrick, né? E depois aí eu fui pesquisar, aí fui ver aquele filme A Hora do Lobisomem, né? Que pra mim é um dos... que aqui no Brasil, na verdade, lá fora é Bala de Prata. Na verdade, o conto se chama Bala de Prata mesmo, mas estava naquela época que era Hora do Vampiro, Hora do todo mundo. Do Pesadelo, a Hora do... Hora do Pesadelo, tudo era hora. Aí botava... A Hora do Espanto, a Hora da Caganeira. E é um conto, na verdade, nem é um romance inteiro, é um conto. Sim, exatamente. E aí... e quando eu vi aquele filme, até hoje, ele me choca até hoje, porque aquele filme, mesmo ele sendo aquele filme anos 80, o bicho não perdoa nem mulher, nem bebê, nem grávida, cara. Porque, sabe, a cena de que aparece o lobisomem é apavorante, sabe, aquela cena, sabe? E ainda, além de ter todo aquele moleque lá que fica tudo atrás do lobisomem, sabe? Loucura, sabe, quando eu vi esse filme. E... Pra mim, inclusive, é o segundo melhor filme de lobisomem, só fica atrás de o Lobisomem Americano em Londres, lá, que é do... esse é demais, Eu vi há muito tempo o Bala de Prata, então eu não me lembro direito, eu lembro de umas cenas esporádicas, assim. Ele deve estar em algum lugar, não sei se tá em stream, mas provavelmente deve estar em partes, sabe aquelas partes quando mostra só... YouTube, né? YouTube, aí acho que deve ter. E aí depois eu fui ver alguns outros filmes, como Cemitério Maldito, por exemplo, que era estranho, aí eu comecei a ver que todos tinham um nome, digamos Stephen King, eu pensei, então esse cara deve ser bom, né? Porque, a maioria dos filmes que eu tô vendo que eu tô gostando, a maioria são baseados em livros dele, né? E aí fui ver o Cujo, né? Que é o filme lá, né, do cachorro que acaba, o cachorro totalmente raivoso, né? E praticamente uma máquina de matar, né? Aquele bicho. Sim. Aí eu fui ver o livro, né, por curiosidade, né, uma semana depois de ter visto o filme. E cara, eu fiquei ainda mais assustado com o livro do que o filme, cara. Porque, sei lá, você vê o final do Cujo, o final, ok, sabe, não é tão bom. Aí você vê o final do Cujo do livro, é terrível o negócio, sabe? Corajoso, né? Final corajoso, Stephen King. Inclusive foi uma questão do diretor do filme lá do Cujo que ele trocou o final, né? Porque eles não queriam botar uma coisa muito sombria, mais tarde, coisa, sabe? Porque quando você lê o final do livro, você fica extremamente mal, sabe? Você fica com aquela coisa... Você perde a esperança em tudo. Exatamente. Porque é uma história que realmente pode acontecer, né? Digamos assim. Sim. E é muito legal como o livro, ele coloca o ponto de vista do cachorro. Ele coloca o cachorro pensando, mas engraçado, o cheiro do meu dono, dessa pessoa tá diferente, eu não gosto mais dela, agora eu tô querendo atacar ela. Ele fica botando o que o cachorro que tá enlouquecendo, com raiva, tá pensando em relação às pessoas que convivem com ele há tanto tempo. Cara, isso é genial. E aí, depois eu fui ler alguns livros, né? Não li nem a metade que você leu, obviamente, né? Mas eu li até, sei lá, no máximo... Vamos ver... Cara, de streaming, obviamente, né? Mais pela internet, assim, que eu fui pesquisar, foi no máximo, sei lá, 7, no máximo, 8, assim. E, obviamente, eu preciso ler o da coisa ainda, mas, sei lá, cara, 1000 páginas aí, às vezes não dá. Sensacional. Mas vale a pena, é muito bom, é um dos melhores dele, sem dúvida. Eu preciso ler isso aí. E aí, a minha relação com o Stephen King é essa questão de filmes aí. Depois eu fui ler os livros, aí eu comecei a gostar mais do negócio, sabe? Sim. Então foi muito por conta disso. Vou falar uma questão assim, vai ser um papo mais livre, pessoal, então não se incomoda, tá? Ir para um lugar para o outro, mas tudo bem. É assim mesmo. E uma coisa, quando o vamos falar um pouco de alguns filmes, por exemplo, você pega o Iluminado, por exemplo. Quando eu fui ver o filme, aí eu já achei realmente o filme maravilhoso, mesmo tendo 43 anos, né, de lançamento, de existência, né, que esse filme tem, ele ainda continua sendo maravilhoso. Aí fui ler o livro e falei, isso é diferente, cara, tá totalmente diferente, sabe? Não é à toa que ele odeia o que o Stanley Kubrick fez, né? Ele não só odiou, ele não só falou mal do Stanley Kubrick, mas também do elenco também. Ele falou que o Jack Nicholson já era louco já no começo do filme.
Eu acho que é briga de gigantes essa, né? Stephen King brigando com Stanley Kubrick, mas acho que foi muito esse preciosismo que ele teve, né? Ele nem é um cara que fica muito grilado se fazem adaptações e aí tem que mexer um pouco na história. Mas eu acho que nesse caso realmente não caiu bem para ele e aí ele realmente odiou. Tanto que ele fez, anos depois, ele mesmo fez uma minissérie que circulou em VHS por aí, do Iluminado, que ele queria contar a história da maneira que ele tinha escrito. Que era exatamente ao pé da letra que o livro tem, né, digamos assim. Isso, é. E aí ele fala que a atriz lá que interpretou qual que é a personagem mesmo? O Wendy, né? A Shelley Duvall, né? Então, ele falou que a atriz, né, ela meio que parece que a Wendy dela é meio que uma personagem meio que já experiente, como tivesse já visto muita coisa. Ele queria que fosse uma Wendy mais inexperiente, digamos assim. Sim. E entendi. Aí o Stanley Kubrick falou que ele pode fazer a versão dele, né? Digamos assim, né? Do Iluminado, só se ele não ficasse mostrando tanto discurso que ele tem, né? Eu acho que hoje em dia ele não reagiria tão negativamente assim. Ele tá mais maduro, já tá com 76 anos, né? Então Sim. Acho que ele hoje em dia encararia de outra forma. Naquela época ele estava meio que, né, assim, no auge, né? E acho que talvez ele não viu com bons olhos a adaptação dele. Mas tudo bem porque, cara, vai ser difícil, né? O cara retratar tudo num filme de por exemplo, sei lá, só um filme, 2 horas, que seja. Mas... e vamos combinar, é um dos clássicos dos filmes de terror. Então, pô, o Stanley Kubrick não errou tanto assim, né? Ele fez uma outra obra, né? Aí ele não deixa de ser baseado. A atriz que interpretou a Wendy, ela falou: olha, o Stanley Kubrick pegou um romance de segunda categoria e botou em primeira classe. Aí começa a briga, vai descambando, aí já baixaria, aí apesar que o Stanley Kubrick, pelo que eu sei na gravação, aí era um cara meio doido, né? Pois é, totalmente doido. Agora, assim, eu não vi não vi tantas adaptações. Por exemplo, essas minisséries mais recentes, baseadas em livros recentes do Stephen King, eu não consegui acompanhar, porque cada uma tá no streaming, tem streaming que não tem mais. Então, assim, eu não vi tantas adaptações quanto eu li os livros, né? É claro que eu vi as principais, vi muitas ruins também, porque faz parte assistir as adaptações ruins. E uma horrorosa, que é The Mangler, que é a máquina de lavar, né? Que é com o Robert Englund, que fez o Fred Krueger. Nossa, é horrível. Imagina uma máquina de lavar assassina, né? Então, só no conto Stephen King isso pode funcionar. No filme, dificilmente vai funcionar. Então, tem que assistir tudo que for possível ver, é bom ver. Nossa, eu nem sabia que isso existia, cara. O pior é que eu já conheci um filme que era um filme de terror aí, esquisito, sabe? Que era o Ataque dos Tomates Assassinos. Esse é clássico. É trash o negócio. E o pior nem é isso, filho. O pior é que tem uma animação, teve um desenho. É um clássico. E o pior é que teve continuação, mas tudo bem, esse outro papo aí, né? E também, né, além, né, eu me surpreendi demais quando eu fui pesquisar mais sobre o Stephen King. Eu me surpreendi demais quando eu descobri que A Espera de um Milagre, né? Filmes assim, né? Conta Comigo, A Espera de um Milagre é a dele, né? Porque, pô, A Espera de um Milagre, se vê aquele filme, você tem vontade de chorar, cara. Então tá de ficar em prédio, sei lá, sabe? Tão triste. Esses dois e O Sonho de Liberdade são 3 exemplos de que ele é um escritor fenomenal. O que ele se propuser a escrever vai ficar bom. É o filme favorito de muita gente, Um Sonho de Liberdade. Filme maravilhoso, que dá pra ver 50 vezes se for preciso. Conta Comigo também, o retrato lindo da fim da infância, né, início da adolescência, etc e tal. E A Espera de um Milagre, uma história meio sobrenatural, mas com um final de redenção. Cara, ele é incrível. Realmente, esses 3 obras mostram que ele é um cara muito além dos filmes de terror e horror que passam por aí. Cara, você leu o livro chamado Joyland? Eu acho que era dele. Sim. Que era sim. Que tinha um fantasma e tal, mas era mais bem que não era de terror. Exato, tem um mistério lá, né, o parque de diversão, né? Então é bem legal. É um livro mais curtinho, se não me engano, que é bem divertido também. Verdade. E Conta Comigo era, na verdade, a adaptação, na verdade, é vez de um dos contos dele. É o conto O Corpo, que faz parte do livro chamado 4 Estações. São 4 contos. Tem O Corpo, tem o que inspirou A Espera de um Milagre, que é Rita Hayworth e não sei o que lá, da Shawshank Redemption lá, que é a prisão.
tem mais um que é o método respiratório, alguma coisa assim, e tem o corpo, né? O aprendiz, acho que são 4. E aí, são as 4 estações. E um deles é o corpo, e virou o Conta Comigo. Porque é o corpo, porque no filme toda a expedição dos garotos pela floresta é para encontrar o corpo de um outro garoto que foi atropelado pelo trem, né? Então é por isso que é chamado corpo. Uma coisa que no It, pra mim, cara, o de 90, obviamente, vendo hoje em dia, obviamente ele tem coisas que... o filme foi feito pra TV, na verdade, né? Ele nem foi pro cinema, né? E também porque, como o livro ele tem 1000 páginas, você vê que as partes que são deles crianças são meio que flashback, né? Obviamente. E no remake, tipo, eles meio que dividiram a parte 1 e a parte 2, só que tem um problema. A parte 1 mostra eles crianças. Aí eu pensei, vendo a parte 2, vai ser eles adultos. E não, sendo que tem cenas de flashback deles crianças, sabe? O que eu acho que aconteceu, eu achei estranho quando ele foi dividido dessa maneira, o primeiro inteiro baseado nas crianças. Eu também achei que o segundo inteiro seria baseado nos adultos. Mas vamos combinar que aquele elenco ali infantil, adolescente da primeira parte é sensacional, né, cara? Então, acho que como o primeiro fez muito sucesso, eles já aproveitaram e falaram, não, a gente tem que botar eles como flashback no segundo também, né? Apesar que você também tem atores também da fase adulta que também são, por exemplo, tem aquele... Sim, a Jessica Chastain, né? Tem aquele ator lá que fez o Dr. Xavier lá do filme dos X-Men. Tá, nem sabia, nem lembrava. Que fez o filme dos X-Men assim, mais pra frente de 2011. Fui ver o capítulo 2 do It e eu pensei, cara, eu esperava mais, sabe? Pra mim ele é um filme medíocre, sabe? Mediano, sabe? Posso assistir algum momento? Posso assistir, mas tem coisas que pra mim poderiam ser melhores. Por exemplo, eu acho que o filme, por exemplo, você pega o... Qual é o nome daquele garoto que é negro lá do filme lá, que esqueci o nome do... eu não vou lembrar o nome dele. Acho que... Lucas, não. Deixa eu ver aqui. Vou pesquisar mesmo, cara. Que é o único que fica na cidade, né? É o único que fica na cidade, Então... nem dá. Esquece. O garoto que fica lá preso na cidade, no livro é assim. Ele fica, tipo... Né, pelo que eu sei, né, eu fui pesquisar, o livro acho que era assim, que era o garoto negro que ficava, né, na cidade, né, por muito tempo. Só que na primeira parte eles botaram isso pro Ben, né, que é aquele garoto lá gordinho e tal. E aí eu pensava, então vai ser o Ben que vai ficar lá e o outro cara vai pro outro lugar. E eles botaram isso que pra mim não faz sentido, sabe? Parece que eles fizeram tipo que nem o remake do Cemitério Maldito. Vamos refazer o negócio, mas vamos botar coisas da obra original, que aí não faz sentido mesmo, cara. Tanto que o segundo não foi tão bem recebido quanto o primeiro, né? Mas eu acho que o segundo tem uma cena que, não é spoiler, né? Porque já passou há tanto tempo. Não é desfecho da história, que é a incrível aparição de Stephen King como um vendedor lá, bibliotecário, dono de uma lojinha, lojinha lá. Cara, aquela cena é sensacional. Quando apareceu a câmera de corte, eu falei, caraca, não acredito. Eu logo reconheci ele, aí, cara, é muito legal. Existe até um Funko daquele personagem dele tomando suquinho, assim, com o cabeludo. Verdade. E o melhor de tudo dessa cena, pra mim, sensacional. Foi quando ele fala mal no final dele. Exato. Porque ele é conhecido por aquele cara que não faz final bom, assim, né? Isso. Onde ele fala, ele não faz final. Tipo, sabe aquela letra foda do Caetano Veloso, que é puto texto foda, aí no final ele fala, Ou não, ele brincou com isso, eu achei sensacional ele fazer essa piada com o cara que é escritor, né? O cara que vai lá na loja dele, que é o ele participou também, acho que do Cemitério Maldito também. Ele faz o padre lá que tá... Acho que ele participou do clipe de Pet Sematary também. Sim, é porque aparece essa cena que ele tá fazendo o velório, né? Então, verdade. Ele levanta os braços. Ele também fez no Creep Show, que foi dirigido pelo Jorge Romero, diretor do Noites dos Mortos Vivos. Ele faz o personagem principal. Dele, né? Ele faz o personagem principal do Tom Verrill. Que cai o meteoro e o meteoro começa um vegetal. É meio que um fazendeiro, sei lá. Ele é um fazendeiro, exatamente. Aquele eu acho que a parte maior de participação dele é aquele conto. É verdade.
E ele foi meio que tipo um Stan Lee, né, digamos assim, dos filmes. Só que a diferença é que o Stan Lee ele participou de todos os filmes da Marvel. Ele não participa de tantos assim. É, verdade. E vamos falar também uma coisa. O Cemitério Maldito, quando eu fui ver o remake, né? Depois de ver, né, o filme... você já viu? Já viu. Saiu agora, né? Acho que o remake, acho que foi sair, acho que foi, sei lá, acho que foi mesmo. Não, eles fizeram agora, foi a prequel, né? A prequel, a prequel, não foi? Saiu agora. E aí... O remake não vi, não. O remake... Ó, não assista esse remake do Cemitério Maldito. Acho que ele foi lançado em 2018, sabe? 19, por aí. Todo mundo fala que é péssimo. Leandro Bola acho que falou que ficou ofendido. O Bola falou no seu episódio que ele ficou putaço. Eu também fiquei putaço com esse jeito. Nem vi no cinema. Não fui ver em casa e fiquei putaço já. Eu parei de ver na hora. Sabe? Eu nem tentei. Sabe? Pô, você vai pegar uma obra clássica, já tá estabelecida, não precisa mexer, não precisa, sabe? É uma coisa... Ou faz uma coisa direito, por exemplo, o Evil Dead, né? A Morte do Demônio é o meu filme favorito de terror de todos os tempos. Eu achei o remake bem razoável, assim, não achei ruim aquele remake que saiu uns anos atrás. Saiu em 2009. Saiu em 2009, exatamente. Não achei tão ruim, não. Achei que é ok. É um remake ok, assim. Sabe? Esse é um remake ok, sabe? Obviamente não se comparar ao primeiro Evil Dead, né? Que é uma obra-prima, mas o remake foi até razoável. Né? Também mas tanto o Cemitério quanto a Bruxa de Blair eu também não assisti. Aquela continuação, né? Porque teve o remake eu também não vi. Mas a continuação, o Livro das Sombras, não sei o quê, nem passei perto. Pelo que eu sei, não, o remake de Evil Dead foi até razoável, mas também, né, no meio de tanto remake bosta que teve. Acaba que ele se sobressai um pouco. Ele sobressai, ele conseguiu dar aquela subidinha, sabe? Né? Por exemplo, teve aquela Hora do Pesadelo de 2010, lá, assim, o Albert Englund, com aquele Fred Krueger, com aquela boca de chupar. Parece um chupar. Também não vi esse. Parece sei lá, algum personagem do Hobbit, sabe? Alguma coisa do tipo, sabe? Ele, pelo que eu sei, eles meio que se inspiraram, assim, em pessoas com queimaduras, né, no rosto, né? Só que aí o problema, sabe qual que é? Não tem problema se inspirar coisas reais, assim, né, e tal. Mas, sei lá, que ele fica totalmente sem expressões do filme. Ele fica, parece que é só o olho, assim, só a boca. Aí não perde todas as expressões, sabe? Não parece que ele tá... nem parece que ele tá rindo, sei lá, o que seja. Sim. E também ele tem todas aquelas coisas de clichês, sabe? Parece que eles pegam todo o filme original, tiram tudo de único pra tornar um filme mais sombrio. Só fica a parte ruim, né? Ruim. E acaba virando um remake de filmes de terror de genérico, totalmente. Não, isso é triste. Ainda com o Michael Bay na direção. Gente, deve ter bastante explosão, bastante perseguição. Transformers versão terror, né? É isso. Exato. É que nem... Porque filmes de Transformers, cara, hoje já cansou. Cara, quantos já saíram? Uns 10? Saiu um agora, vai sair um agora. Uns 10, né? Meu Deus do céu. Não precisa mais, já saturou. Quanto o primeiro já foi bom, é uma boa sessão da tarde, o resto já pega no lixo. Exato, matou a saudade, beleza. Tem Megan Fox, tá tudo certo. E o pior foi aquele Tartarugas Ninja que eu acho. Eu não tenho muita vivência com Tartarugas Ninja, então não sei. Nossa. E aí, cara... Ele começou, né, a fazer mais sucesso assim no Carrie a Estranha, né? O de 76, né, o livro. E o filme também é maravilhoso. Assim. O livro também é muito bom, mas... Tá inserido na cultura pop, assim, até nos Simpsons tem referência a Carrie Estranha. Até as novelas da Record tem referência a Carrie. Em todo lugar tem referência a Carrie. Até novela já teve, com certeza. Tem uma novela que acho que Mutantes da Record. Agora. Não sei se foi Chocolate com Pimenta, uma dessas novelas da tarde da Globo teve uma cena que também imitava Carrie. Loucura. É uma coisa que já tá na cultura pop já esse negócio. Né? Exato. O próprio Pennywise, por exemplo, do It já é um personagem assim que faz parte da cultura pop já hoje. Sim. E também até o próprio Iluminado também, que uma coisa que eu esqueci em relação ao Iluminado é que tem acho que não sei se é um teatro Iluminado, sei lá, alguma coisa do tipo, que ele usava meio que um cara parecido com o Stanley Kubrick pra meio que ser espancado o negócio, tá?
é verdade, enforcado, né? Um negócio assim. Uma coisa assim. Eu soube muito por alto isso, ou seja, o cara tá com um ódio gigantesco do cara. Dr. Sono, ele é um filme, digamos assim, um filme mais, ele é mais pro livro, né, obviamente, apesar que ele considera os efeitos do primeiro filme. Sim. Eu achei uma continuação muito boa do Dr. Sono, tanto o livro. O filme eu acho bem ok, pô, Ian McGregor, né, cara, não tem como dar errado. E achei bem legal o filme também, curti. Imagina o diretor falando com o Stephen King, olha, desculpa, King, mas, pô, o pessoal tá mais acostumado com esse filme do Kubrick, né? Até a mamãe gosta mais dessa versão, né, do Kubrick, que é a sua, tá? Imagina. Porque... a gente sabe, né, o que aconteceu, né? Então, é um filme realmente ok, razoável. Mas não passa, obviamente, do livro. Para mim, o livro para mim é bem melhor. Sim. Eu gosto muito também eu gosto mais do livro do que do filme, que é A Hora da Zona Morta. É sensacional também. Mas o filme é muito bom também, com o Christopher Walken. Cara, bem bom, bem bom. Acho o filme muito bom também. Agora, sensacional olha, também. Vou ter que fazer uma piada infame, mas agora eu tô iluminado. Eu também tô. Tem uma luz aqui. Iluminado, com meu cachorro cujo, que acabou de sair do cemitério maldito. Eu entendi a referência. Um beijo pro William. Abraço pro William, né, que fez essa grande referência, né? Eu peguei essa referência, adoro referência. Já leu os contos dele? Os contos, né? Sim, ele tem vários livros de contos, né? Uns 5 ou 6, eu acho. E são sensacionais também, cara. Tem muita coisa boa ali. É muito, muito, muito conto, realmente. Muitos viraram filmes, né? Os próprios Sonhos de Liberdade, o Conta Comigo, são baseados em contos. E tem vários outros que são também. A Netflix fez uma adaptação de um conto recente dele, que é O Celular do Sr. Harrigan. Que justamente é o ator que faz o It também. Ele fez o Metal Lords também, né? Isso, ele mesmo, E fez uma adaptação bem fiel, assim, bem, bem legal. Muito bom. Sim. E uma coisa que eu me lembrei agora, lembrando essa questão, você não lembra da história do Stephen King, que ele deu o livro lá do Cemitério Maldito mesmo, do cemitério, aí ele deu pro Dizzy Ramone, aí o cara leu o livro e depois compôs a música. Um dos maiores do Ramones, né, cara? E marcou de uma maneira, tanto o filme ficou marcado, quanto os Ramones ficaram marcados por essa música, né? E o Stephen King é muito fã de Ramones, muito, muito, ele gosta muito. E tanto que ele postou um vídeo, acho que no Twitter já faz algum tempo, que era, o que eu vou ouvir? Aí era Nazareth, Ozzy, né, Anthrax, e Ramones, alguma coisa do tipo. Aí o Scottinho até agradecer, inclusive, acho que foi no Instagram, na verdade, o Stephen King. Foi, o Scottinho que é super fã, tanto tem a música do Anthrax, Among the Living, né, que é baseada também. Também tem umas músicas chamadas Skeleton in the Closet, também, que é do Among the Living, que é assim. Tem uma outra que é Misery Love Companies, que seria, obviamente, o ponto Misery. Baseado em Misery, né? E uma coisa que Metallica, Ride the Lightning. A Metallica tem o Ride the Lightning, né, que é inspirado em Dança da Morte, eu acho, do livro, né? E também tem o AC/DC, ele fez a trilha sonora do Who and Who, né? Nossa, pois é. Esse filme, que é o Comboio do Terror, né, em português. O Maximum Overdrive. Maximum Overdrive. É baseado num conto chamado Trucks, né? É o único filme dirigido pelo Stephen King, inclusive. Exatamente. E a direção, né, foi não foi aquelas coisas. Caótica. O filme trash, divertido. Ele é divertido de assistir. Super. Emily Esteves, né, e tal. É divertido. Tem aquele caminhão com a cara do Duende Verde, né? Sensacional. Mas realmente é muito mais fácil escrever do que, né, dirigir, né? Exato, ele percebeu isso, né? E também estava afundado nas drogas na época, então era não tinha como dar muito certo. Não tinha muito como dar certo. É verdade. E também a gente tem também
Blood Guardian também teve música inspirada em Stephen King também, não é só Tolkien, né, que é Senhor dos Anéis. Isso, né, pode crer. Né, que tem inspiração. Inclusive o Stephen King, ele começou a, digamos, ele se impressionou quando ele leu, acho que Senhor dos Anéis, se não me engano, acho que era, né? E ele quando ele era moleque, Era moleque. E aí, depois ele fez anos depois, obviamente, não sei, né, que é o Torre... Torre Negra? Torre Negra. Torre Negra, que tem umas coisas de viagem no tempo, assim, né? Essas coisas. Sim, Ele considera como a obra máxima dele, a Torre Negra. São 7 volumes, mais um livro menorzinho, que chama de novela, e um conto que está numa das coletâneas de conto também. E é um universo, assim, super complexo, realmente. Tem viagem no tempo, viagem no espaço, tem outras dimensões, tem muito... Tem influência de western, de filme de samurai, Nossa, é sensacional. Eu já consegui ler todos. É realmente uma viagem, assim, existencial para um terreno que você não está acostumado com o Stephen King. Agora, tornou-se um filme horroroso. Eu não estrelado estrelado pelo grande Idris Elba, só que está totalmente desperdiçado. E com o Matthew McConaughey, né? Nossa, horrível o filme. Horrível, Mas faz o vilão. Caralho, o maluco é brabo. Porra! É ruim mesmo? Muito ruim. Então, muito ruim. Não vi, não gostei. E não tem como contar a história da Torre Negra num filme de poucas horas. Poderia ser então uma série, sei lá, ou uma coisa que talvez. Aí provavelmente dá pra... Porque uma série dá pra aprofundar mais uma história como essa, gigantesca. Com certeza. Porque um filme... Tem que ser com muito cuidado. Tem que cuidar demais, né? Essa questão. Uma coisa que eu me lembro quando eu fui ver mais, quando eu lembro de pesquisar mais sobre o It, né, quando eu tava vendo mais filmes de terror, é que o Stephen King, ele se inspirou em uma história que... Tinha uma história que era, tipo, debaixo de uma ponte, de algum lugar, tinha debaixo trolls, né, que era pra atacar crianças, né, e também devorarem elas. Aí ele meio que substituiu uma ponte com um bueiro, e ao invés de trolls ele substituiu com um palhaço, porque na verdade ele nem é um palhaço, ele é uma identidade do mal, né? Legal. Não lembrava dessa história não, interessante, pode crer. Um monte de gente fala que ele na verdade se inspirou, na verdade, no caso de um cara que vestia de palhaço e matava crianças mesmo, mas mas até hoje ele não confirmou, ele não foi confirmado nada. Essa questão. Pode ser uma mistura de tudo, né? Uma mistura de dúvidas, essa questão. E aí, pelo que eu sei, né, o Stephen King se inspirou nessa história aí dos trolls aí e tal. E uma coisa que, obviamente, eu falei, né, que o Witch, ele não é uma identidade, ele não é um palhaço, ele é uma identidade, né, que ele meio que se transforma através do medo das pessoas. Aí ele, obviamente, assusta as crianças porque elas se assustam mais fácil, né? Porque adulto, provavelmente, ele se assusta, né, com um boleto, né? Se ele virasse um boleto, o pessoal já ia morrer. Só de susto. Aí pronto, já mataria. E é muito legal. A representação dos medos no filme mais recente é bem legal, bem interessante. Então... obviamente, né, o Witch, né, ele assusta mais crianças e também ele fala, né, que mostra, né, que com medo das crianças ele deixa aquela temperada, né? Aquela temperada, digamos assim, na carne, aquela coisa assim. Ele fala isso, essa coisa assim, né? E muita gente fala, né, que o Witch, na verdade, era uma figura masculina, né, pelo ator, mas também, né, na verdade, ele não tem gênero, na verdade, né? Ele pode ser chamado de uma figura masculina e feminina, sabe? Como ele é uma identidade. É isso. E o segundo filme, né, voltando lá, cara, tem coisas boas lá, mas, cara, é tanta coisa, sabe? Tem coisas, assim, que pra mim gostei, tem outras que são boas. Por exemplo, tem um pato, eu odeio aquele pato do lado do Bill, fica gago do nada. Literalmente ele fica gago do nada quando ele fica adulto. Não sei porquê. E tem uma cena lá que ele tá meio que com um parque de diversões, aí tem uma criança lá perto e tal. Só que, mano, é praticamente quase a única criança de Derry. É a única criança que é apresentada de Derry lá. Essa é uma ideia. Além da aparição do Stephen King, eu gosto daquela cena da estátua que ganha vida. Aquela cena eu acho maneira da estátua. Legal. E tem outras coisas que eu acho meio clichês, como, por exemplo, um dos protagonistas escondendo do armário, sabe? São clichês de terror que eu acho que já estão meio que saturados pra mim, já.
Inclusive ele fez um livro, né, sobre filmes, acho que de terror, eu acho. Não sei se era filmes de terror, filmes em geral. Ele fez, chama Dança Macabre, né? E é sobre a história do terror quando ele migrou para da literatura para o cinema, né? Só que ele parou lá na década de 80, né? Esse livro não foi atualizado. Mas é interessantíssimo. É um dos poucos livros de não ficção dele, né? Um outro livro de não ficção dele é o Sobre a Escrita, né? Que também é super famoso, que ele é uma mistura de biografia com dicas dele para escritores, né? Um material assim de ouro, né? Que ele fez e daquele jeito que ele escreve e tal. E ele conta pela primeira vez, com detalhes, o terrível acidente que ele sofreu, né, em 1999, que ele foi atropelado por uma van quando estava correndo na estrada perto de casa e ficou muito machucado, quase morreu. Ele pensou até não ler mais, né, e escrever, né, mais, né, e aí... Ele cogitou não escrever mais e tal, mas ainda bem que deu tudo certo. Inclusive ele correu com os livros da Torre Negra, depois que ele voltou a escrever, por causa disso, que ele viu que ele ia morrer e ele não queria deixar de terminar a história. Sim. Posso citar meio que meus filmes que tem, pra mim, os filmes que foram baseados na história dele? Claro, vai, pô. Livros, assim, pra mim, o top 3, assim, seria provavelmente Iluminado em primeiro, né? Segundo, Cemitério Maldito, né? Que é maravilhoso, né? O primeiro, né? Principalmente o primeiro, né? E terceiro, cara, o terceiro é difícil, cara, é tanto filme bom que aí... O terceiro eu posso botar qualquer um, mas hoje eu colocaria Carrie Esther. E você aí? Sensacional. Cara, eu vou ter muita dificuldade de botar uma ordem assim, mas tem um que eu gosto muito, para não ser óbvio até e repetir o que você já falou, que é o Nevoeiro, que é um filme sensacional. Agora, é engraçado que ele é maravilhoso e ele mudou o final do Stephen King também, né? Mas o Stephen King, dependendo do que mudar, ele fica bem, né? Com o Stanley Kubrick ele ficou puto. Esse aí eu nunca ouvi ele falando mal, que é um final terrível também, assim, nossa, um dos piores finais. Um final estilo Cujo, assim. Mas é um filme bem interessante também, que o pessoal tá... Na verdade, é baseado num conto. Tem, inclusive, uma série que tá no Netflix, que é o Nevoeiro, mas parece que não tem muita relação com a história original. E é uma galera que fica ilhada dentro de um supermercado, e aí um nevoeiro que se abate sobre a cidade, só que dentro desse nevoeiro aparecem umas criaturas bizarras, assim. E aí, todo mundo que tenta sair acaba morto, né? Então, eles ficam ilhados naquele supermercado e a galera começa a enlouquecer e começa a se criar dentro do supermercado uma seita lá, um culto, a mulher lá, uma beata louca, e aí começa a criar dois grupos, os que estão do lado da beata louca e os que querem sobreviver, os mais conscientes. É muito interessante também esse filme. Gosto também muito do Cemitério Maldito, né? O primeiro. Gosto muito também de muitas adaptações que foi o Frank Darabont, né? Que foi o cara que fez muitos filmes bons que ele, inclusive A Espera de um Milagre também, que, esse aí não tem como não citar, né? Gosto muito também de uma adaptação que está no Netflix, que é de um conto também, que é 1922, sobre o cara que mata a mulher e aí ela volta para se vingar. É bem interessante o filme também. Também tem desculpa te interromper, mas tem um livro que eu adoro dele que é Thinner. Eu esqueci o nome em português. A Maldição do Cigano, né? A Maldição do Cigano, isso. Eu não vi esse filme, eu só li o livro realmente. É bem interessante também. E esse é um dos livros que foram escritos sobre o pseudônimo de Richard Bachman, né? Porque chegou uma época nos anos 80 que ele estava escrevendo tanta coisa que ele começou a concorrer com ele mesmo, né? Então o agente dele sugeriu que ele criasse um pseudônimo para botar os livros lá para vender, mas sem ser dele, né? E aí acabaram descobrindo e aí hoje em dia aparece com o nome de Stephen King mesmo, né? Mas a Maldição do Cigano foi um deles. Sim. E uma coisa que eu vejo, assim, até para as pessoas que não gostam muito de terror, filmes de terror que seja, mas provavelmente tem A Espera de um Milagre, né, como um dos filmes favoritos da vida, e é um filme de Stephen King, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Então, exato. O Som de Liberdade, sabe? Então, tudo tem essa questão, sabe? Isso que eu gosto. E também o que eu gosto do Stephen King é que ele é muito detalhista, por exemplo, nos livros. Sim. Sabe? Ele dá detalhes, digamos, da casa, como que é, do café da manhã. Isso que eu gosto, sabe? Esse negócio, assim, sabe? É muito detalhista, sabe? Eu gosto muito de como ele constrói os personagens, assim, cara. Principalmente criança e adolescente. Ele sabe escrever muito bem sobre criança e adolescente. Eu acho muito interessante como ele constrói esses personagens também. Exatamente.
E já livros que eu citaria, né? Assim, primeiro seria o Iluminado, você traria o Cujo segundo, né? E terceiro, eu citaria o Hora da Zona Morta. Legal. Eu vou citar alguns também aqui, que vou até pegar coisas menos óbvias também. Tipo, tem um livro recente chamado Billy Summers, sobre um matador de aluguel. É coisa de poucos anos para trás, que eu achei muito legal. Achei o melhor da leva mais recente dele, assim. Os mais recentes que ele escreveu, né? Eu gosto muito de Louco Obsessão, que é o Misery, né? Eu assisti 2 montagens de peça do Louco Obsessão, uma na década de 90 com a Marisa Hort, e agora recentemente com a Mel Lisboa. Passou, tipo, em 2022, eu acho, ano passado, eu acho. Também gosto muito de Louco Obsessão, gosto muito do Cemitério também, gosto pra caramba. E o Stand, né? A Dança da Morte, né? Também, cara, que é uma obra incrível, que ele previu a Covid, né? Muitos anos antes da Covid existir, ele previu essa gripe horrorosa que dizimou boa parte do mundo, né? Na Dança da Morte. Ou seja, ele é uma espécie de Lodiná, né? Né? E pior que no livro tem uma velha vidente lá também, pra você ver, tudo se encaixa. Exatamente, isso mesmo. Uma coisa que eu me lembro, você não lembra que tem uma casa dele? Eu lembro de uma história que ele que era uma casa. Sabe aquela casa que ele tem uns morcegos assim, né? Acho que era no. Esqueci qual era o lugar, que tinha morcegos, eu acho, da porta, sei lá, o que seja. Não, então, a casa dele no Maine, não sei se é a casa atual, mas ele tem uma casa no Maine que o portão tem uns morcegos em cima do portão, assim, Pelo que eu sei, tinha uma história de um cara que ficou acampado nessa casa Stephen King e falou que era culpado da rolou um estresse desse. E tinha um cara que falou que ele era culpado da morte de John Lennon. Falou que... Você me uma pergunta, o que tem a ver o Stephen King com a morte de John Lennon? Não tem... Nada. Então, a não ser se ele confundiu... evitar esses malucos, né? O cara escreve uns negócios bizarros. Eu não sei se ele confundiu, né, o Apanhador do Campo de Centeio, né, que é o livro que o assassino do Lennon leu, né, antes de matar o Lennon, ou ele também deve ter confundido com o Apanhador de Sonhos, né, provavelmente. Exatamente. Que é um filme bem ruim, inclusive. Gerou um filme bem ruim. Inclusive em adaptações que eu não gosto, eu citaria esse filme aí, cara. Além também do remake do Cemitério Maldito, que eu achei horrível, é criminoso. O diretor que tinha feito esse filme merece ser preso. É um crime contra a democracia. Meu Deus do céu, cara. É uma coisa horrorosa esse filme, cara. Esse filme pra mim é um lixo, assim, cara. Porque eu gostei tanto do primeiro do It lá, do remake lá, aí eu pensei, pô, já deve ser bom, né, também, esse aí. Não. O primeiro é muito legal mesmo. Não dá pra entender, né, o que fizeram. Já pra mim, cara, uma coisa que eu lembrei de trilha sonora, tem uma banda. Olha isso, tem uma banda de punk rock que o nome... Sabe qual é o nome da banda? Pennywise. Aí os caras fizeram uma pode crer, de Pennywise. Qualquer semelhança com o It não é mera coincidência mesmo, né? Porque, e a letra tem até um pouco a ver também com isso. Também teve o Black Sabbath, né, com a música The Shine, né, que é a referência ao Iluminado. Isso, é da época do Tony Martin, né? Sim. Sim, exatamente. Também acho que teve... é tanta música assim de bandas assim que se inspiraram, aí acabou esquecendo alguns. Mas o próprio Metallica com Ride the Lightning, que teve... A própria editora dele, que é a editora Suma, aqui no Brasil, ela criou uma playlist no Spotify com várias dessas músicas também, é bem interessante. Sim. E o próprio Stephen King, cara, ele participou de uma banda de rock com vários outros escritores, que era o Rock Bottom Reminders. E ele escreveu um livro baseado na turnê dessa banda que se chama Hard Listening, The Greatest Rock Band Ever of Authors, né? Tells All.
Então ele fez um livro contando dessa turnê, inclusive um dos colegas da banda tinha falecido de câncer, então o livro é em homenagem a ele. Então é bem interessante, assim, até tocar ele tocou. Inclusive o filho dele, acho que é... Cara, acho que é... Qual que é o nome do filho dele, qual que é mesmo, cara? Deixa eu me lembrar aqui, né? Só para... o Joe Hill? Joe Hill, é. Ele não usou, ele não usa, né, o nome King, né? Obviamente. Ele não usa. E ele fez um livro, acho que também sobre um roqueiro que tinha pegado acho que um artefato, alguma coisa do tipo assim. Fez um livro dele. A Estrada da Morte. Estrada da Morte. Exatamente. É bem legal. Eu sempre penso no Ozzy, quando eu li esse livro, eu pensava no Ozzy direto, assim, a descrição do roqueiro. Tem também um conto. Tem um conto na coleção de contos chamado Pesadelos e Paisagens Noturnas, que agora eu não lembro o nome em português, mas é You Know They Got a Hell of a Band. Tipo assim, eles têm uma banda incrível. Que é assim, um cara chega numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos e ele descobre que na cidade está morando Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. É como se ele tivesse chegado numa cidade dos sonhos, assim, que os roqueiros, supostamente que morreram, estão morando nessa cidade. Só que aí a coisa começa a ficar mais pesada, mais sobrenatural, né? Bem interessante esse livro, cara. Bem interessante mesmo. Esse conto, quer dizer, o conto. Esse conto precisa ler, então esse negócio aí, porra. Inclusive, ele foi transformado numa minissérie com o mesmo nome, de Pesadelos e Paisagens Noturnas, que são vários contos transformados em curtas-metragens, assim. E tem esse, é bem legal. Interessante. Também, o CPQ, ele também fez um conto lá que é 1408, você lembra? Que tem também filme também, isso aqui. Você lembra? Do quarto, né? Que tem o filme com o John Cusack. Sim. Pra você, qual que é melhor? Eu não li realmente o livro, né? O filme eu não lembro muita coisa assim, não. Me fala aí, você prefere o livro ou a adaptação mesmo? Geralmente eu vou sempre preferir o livro, né? Eu acho que é aquela coisa. Eu acho que entre livro e filme sempre vai ganhar o livro, porque a maneira como você imagina as coisas é muito diferente, né? Eu acho que por isso você acaba que na sua imaginação sempre parece melhor do que o que você vê na tela, de fato. Sim, exatamente. Talvez a não ser um Som de Liberdade, que é um filme assim fora de série, acho que esse talvez ganhe com as atuações, né, do Morgan Freeman, do Tim Robbins, e aí, cara... Isso aí é maravilhoso mesmo. E uma coisa que me lembrei que eu acho interessante é que falando essa questão de final, eu acho que o final de Iluminado do Stanley Kubrick, pra mim, é meio que mais... por exemplo, você pega pra mim o final do Stephen King é mais hollywoodiano, né? E já o do Stanley Kubrick é mais diferenciado, assim, eu acho um pouco diferente, assim, sabe? Pra mim... não sei se chega a ser hollywoodiano, mas... não sei se chega a ser hollywoodiano, mas realmente Stanley Kubrick, mas era um cara muito sinistro, Stanley Kubrick também, né? Então os filmes dele eram bem, assim, pesados, né? Então acho que não poderia ser diferente. É verdade. Uma coisa que eu fico imaginando quando eu te falei já na gravação já agora, que eu fico imaginando o Stephen King na gravação de Doutor Sono pensando assim, vamos lá, cadê a parte que tá inspirada no livro? Cadê? Aí, com o Citã na mão, assim... de aprovação, né? Carta de aprovação, né? Pra ver como é que vai ser e tal, sabe? Eu fico... Porque, cara, eu não sei se... Acho que ele... né? Porque como é mais inspirado no livro, no Doutor Sono, do que o Iluminado, no Kubrick, eu acho que ele pensou, tá, exatamente, gostei, isso, né? Já não vai entrar na lista negra do Kubrick, né? Pra mim, eu acho que é bem Mas isso. O motivo que eu acho que ele tá de boas com isso agora, é que sai a adaptação, toda hora sai a adaptação de minissérie, de filme, ainda mais com as plataformas de streaming, né? Tem muita coisa por aí, de coisa nova, inclusive, que ele fez, que já tá virando... Esse conto que virou do Netflix, o Telefone do Sr. Harrigan, cara, foi tipo um ano depois, já tava produzindo, já tava finalizando. Hoje em dia é bem mais rápido. Exatamente isso. Uma coisa que eu vejo assim no livro, aqui se você pesquisar, né, por exemplo, tá dizendo que ele fez 60 livros, mas na verdade é 64, né, normalmente,
Ou mais, né? Porque tem os livros, tem as coletâneas de contos, né? Então é mais ou menos... Eu acho que é mais de 60, na verdade. Teve algum livro aí que você não gostou do Stephen King, que você leu e falou, olha, não gostei, assim? Cara, tipo assim, não gostei... Eu não me lembro de nenhum, mas tem alguns que eu já não me lembro muito bem da história. Se eu tenho que pegar, às vezes eu tenho que pegar e ver uma sinopse, alguma coisa, e falar, sim, é verdade e tal. Mas não gostar, acho que não teve nenhum, assim, que eu falei, não, que merda. Não, isso não teve, não, nenhum. Até o Tommy Knockers, que é Os Estranhos, que é de uns alienígenas que vêm, e o filme também é bem trash, tem até Tracy Lords, né, que era atriz de filmes adultos. Filmes adultos, né? E as atuações... E as atuações são horrorosas. Mas o livro que deu origem a ele é considerado um livro ruim, que também estava na época do auge do uso de drogas. E ele passa capítulos e capítulos descrevendo a história da vinda da cidade lá de mil, sei lá e quanto. Aí fica um pouco cansativo essa parte, realmente. Sim. Mas o livro eu acabo gostando do mesmo jeito. Porque, não sei, eu não consigo não gostar. Assim. Pra você, negócio aqui. Olha, você falou que prefere muito mais os filmes, né, do que os livros, né? Os livros do que os filmes, assim, as adaptações. Assim. Pra você, teve algum filme que até foi um pouco melhor? Você preferiu, né, do que o livro, assim? Algum assim que você prefere? Cara, eu acho que como o Sonho de Liberdade, como eu falei, eu acho que é um exemplo bom, assim, de filme que superou. Até porque, como é um conto, né, a gente acaba sempre querendo, quando lê o conto, acaba sempre querendo talvez que a história seja um pouco maior. E o filme, cara, ele é perfeito. Como eu falei, as atuações do Morgan Freeman e do Tim Robbins são maravilhosas. É um filme edificante, né, é um filme que, fala de esperança, né, e é muito legal. Acho que o Sonho de Liberdade é um bom exemplo de um filme, assim, que... acrescentou muito a obra, né? Tanto que talvez acho que o conto não era tão conhecido assim antes de virar filme, né? Ao contrário de outros livros, como O Cemitério, que já era bem conhecido o livro, o próprio Iluminado, né? A própria Carrie. A Carrie se beneficiou muito do filme também, porque o filme foi feito rápido, né? Mas eu acho que o Sonho de Liberdade é uma que é um exemplo desses. E também, falando de Carrie, inclusive o remake de Carrie, eu não gostei do remake. Não gostei. Então, eu não achei detestável. Tem dois, né? Eu acho que tem dois. Eu não me lembro mais qual dos dois eu vi. Tem aquela menina Chloe, não me lembro qual. Eu sei que tem o Carrie Estranha e a Maldição de Carrie. Eu sei que teve alguma coisa do tipo. Tipo, uma continuação. Porque teve um Carrie que é mais recente, de 2013, né? De 10 anos, que é aquela Chloe Grace Moretz. Acho que é o remake, esse eu achei até razoável, não achei ruim. Mas tem o tal que acho que é a Maldição de Carrie, que eu não me lembro qual é. Tipo uma continuação lá, uma continuação assim que eu nem lembro, na verdade, muita coisa. Assim. Ai, nossa, aí não dá, já o remake eu achei, tipo... só que eu achei tão ruim do Cemitério Maldito que aí eu falei, isso aí passou, razoável. Sei lá, mediano. Porque... E uma coisa, inclusive Tommy Knockers, né, que você falou, o Blind Guardian tem uma música sobre Tommy Knockers, inclusive com o nome Tommy Knockers também, o mesmo nome. Tá, show de bola. Tem uma música com o mesmo nome, inclusive. Assim como a gente falou, né, do Black Sabbath, que é The Shine, né, que é o título original do Iluminado, né, esse tipo de coisa assim. Sim. E também uma coisa que... Eu fui ver o Maximum Overdrive hoje em dia, né, que a gente falou antes, que foi a trilha sonora do AC/DC. Pra mim, ele é um filme divertido de assistir, porque ele é um trashão, né? Um trashão dos anos 80. É divertido de assistir. Sim, é divertido, é divertido. Sim, sabe? Não é obra. Tem a faca elétrica que ganha vida, corta a mão dele. Sabe, não é uma obra-prima, não é a obra suprema, mas é um filme, sabe, de diversão mesmo. É divertido, sim. Acho que, né, o Stephen King aí, ele aprendeu, né, como eu falei antes, ele aprendeu como que dirigir um filme é diferente, né,
escrever um livro, né? Realmente. Tanto aprendeu que nunca mais tentou. É verdade, ele foi o único que ele dirigiu e o último também, então, sabe, essa questão. E teve um filme que eu agora me lembrei, agora que foi baseado no livro dele, que é Saco de Ossos. Você leu esse livro aí? Você lembra? Sim, li. Nossa, o livro é sensacional. É uma história de fantasma, né? É muito legal, muito boa. Mas o filme eu achei meio ruim. O filme é com Pierce Brosnan, né? 007 lá. Eu achei esse filme ruim quando assisti. Não gostei, não. Achei ele meio canastrão na atuação. Não achei bom, não. Mas o livro é bem interessante. É bom quando tem filme de livros fantasmas. Assim, vou anotar também para ler esse livro aí, tá nas anotações aí para ler, né? O negócio. Saco de Ossos. Cara, o que eu posso falar mais de Stephen King? Cara, pra mim, Stephen King, olha, como diz aquela frase lá de uma pessoa que agora não lembro o nome, olha, é bom viver numa época, né, na mesma era que de Stephen King, é isso. Exatamente, é isso aí. O que tem pra resumir mais dele é que, os livros, né, pelo menos que eu li até agora, são muito bons, sabe, são obras-primas, e principalmente Iluminado, que... Cemitério, sabe? Esses livros aí, pra mim, se eu falasse, se uma pessoa quiser ler qualquer um livro, sabe, que não fosse, digamos, livro que é mais história de terror, eu indicaria o livro de Stephen King pra mim, ele até agora é o meu autor favorito, inclusive. Até agora. Com certeza, tamo junto. E o que eu acho muito legal dele também é que assim, ele tá aí, cara, 76 anos lançando o livro, lançou aqui agora em setembro, Holly, né, que é sobre a personagem que apareceu num gênero que ele não costumava escrever, que era o gênero de criminal, de detetive, que começou com o Mr. Mercedes, aí continuou em Achados e Perdidos, depois teve o Último Turno, uma trilogia com um detetive chamado Bill Hodges, e tem uma personagem que surgiu nessa trilogia, que é a Holly Gibney, e ela acabou aparecendo num conto, e agora tem um livro só dela. Então, assim, continua se reinventando até hoje, né? Tô lendo esse livro agora, eu tô lendo no Kindle, falta 30% para acabar e tal. Então, assim, e é muito interessante porque ele se passa justamente na época da pandemia, então tem toda aquela coisa, né, das pessoas que não acreditavam na pandemia, das pessoas que não acreditavam nos fatos científicos. Então é bem interessante mesmo. Pô, isso aí, então, vai ser bom. E pra mim, o que eu tenho a dizer pra mim é que, obviamente, nem todos os filmes, né, baseados na obra dele são bons, né? Obviamente, né? Tem aqueles que são muito bons e tem outros que são toscos, assim, que não é possível falar nada, sabe? Por exemplo, eu adoro, obviamente, como eu falei, A Hora do Lobisomem, Cujo, né? Que apesar que eu prefiro também o livro do Cujo do que o filme, né, obviamente. O It também, tem o Iluminado, então... E tanto que o ator que o Iluminado e o It são meio que as obras... Pra mim, é umas obras-primas do cinema, assim. Mais o Iluminado que o It, né? Então, assim, mas o It, obviamente, ele tá na... Sim, né? Mas essa questão. E não é à toa que também, né, o Iluminado teve um monte, né, de memes, referências relacionadas àquela cena lá do Jack Nixon, né? Batendo com a machadada na... Nossa! Isso aí... Caraca! Por exemplo... Não, e a cara na porta também, aquela... Putz... Por exemplo, teve o filme do Chuck lá, o filho de Chuck fez uma referência a esse filme, né? Iluminado. O problema desse filme aí do Chuck é que ele é ruim. É um filme horroroso. Não precisa falar nada. Que sabe o que fizeram? Pegaram um personagem de terror e transformaram em comédia. E tanto que tem uma cena mais constrangedora que eu nem vou falar o que é, porque até aí próprio... Eu só fui até a noiva de Chuck, o filho de Chuck... Então nem assista, porque a gente vai falar em off, né, essa cena, né, não vai ser online, obviamente, porque senão até a gente vai traumatizado com a cena que eu vou falar desse filme. Mas tudo bem. Fala aí, Carlos, né, você, né, também esqueci de falar também, você tem o Laput, né, que é o Language and Culture, né, assim é que fala, que é um podcast muito bacana, vocês precisam ouvir, estou ouvindo bastante, inclusive, no dia de hoje. Inclusive. Já deve ter escutado, sei lá, esse episódio do Stephen King e também do Titã, sei lá, também. Legal, cara. Mas, sei lá, mas 50 vezes. Sabe? Fala aí, se apresente, né? Obrigado. Aí do pessoal também, né? E faça aí o negócio.
Pois é, então, eu já participo há alguns anos do Crazy Metal Mais, né, o podcast de rock, metal e música em geral lá, que é capitaneado pelo Romulo Conzer, e também, recentemente, eu passei a participar do Rock na Mesa lá com o meu querido William e a Renata, e também eu tenho meu próprio podcast já há uns 2 anos, que é o... Agora eu tô chamando só de Lacult para facilitar, né, que eu falo da relação... um pouco da relação da língua inglesa, mas falo também de cultura pop em geral, coisas que eu gosto de ler, de ver, e etc., e ouvir, e aí é um espaço bacana também que a gente pode falar mais assim da questão da cultura como um todo, e como você bem falou, tem um episódio especial de Stephen King que, né, não poderia deixar de ter. Então quem puder seguir aí todos esses podcasts vai ser um prazer. Sim, eu tô também no Podkiss agora também, do querido Biel Fulaneto, né, integrando o Podkiss também, é uma das minhas bandas favoritas, inclusive no grupo do Podkiss foi onde a gente se conheceu, né, eu e o Jorge, aí todo dia eu tava lá falando umas groselhas lá com todo mundo. Não tantas groselhas assim, mas tudo bem. Algumas já falei mais do passado. Assim, hoje eu não falo tanto no mal do mundo. Não, mas eu também falo. Todo mundo fala lá. A única groselha que não é falar bem dos discos do jogo atual. Aí não é tão groselha assim. Obviamente não vou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais de papo livre, assim, né? Sobre Stephen King, que é a coisa que a gente gosta mesmo, né? Que é esse autor maravilhoso aí, né? Então, né? Faz aquelas coisas do YouTube, né? Se inscrever, né? Dar like, aquelas coisas e tal. Também segue o podcast também nas plataformas de streaming também, tá no Spotify. Também segue também o Lacult também. Primeiro segue o Lacult, depois aí segue também o meu podcast. Tá? E também segue as redes sociais também, né? As minhas redes sociais, também segue o canal, né? Também, né? Também compartilha também para todos os fãs de Stephen King esse vídeo aí, tá? Também compartilha, tá? Também tá aquela de nada também, tá? Por favor. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fui.